A gente sofre muito por não seguir arquétipos ou por vivê-los de maneira disfuncional, né? Os arquétipos são padrões, são ideais que a gente tem que a gente acaba vivendo, né? Se a gente for ver, há ciclos em várias sociedades que se repetem, né? Temas como, por exemplo, a sabedoria, temas inversamente contrário, como, por exemplo, a traição. Então, há coisas que se repetem, né? A vida e a morte, enfim. O que eu percebo é que a gente vive uma era que a gente não sabe mais o que é a vida, a gente não sabe mais o que é o homem, a gente não sabe mais o que é a mulher, a gente não sabe mais o que é um relacionamento, a gente não sabe mais coisas básicas. É uma era que inverteu a polaridade dia-noite, né? As pessoas trabalham muitas vezes de noite e ficam procrastinadoras de dia. Enfim, essa vivência praticamente de uma vida sem conexão com esses arquétipos, ou seja, com esses ideais humanos, faz com que a gente sofra. Eu vou dar um exemplo, né? O arquétipo do pai. O que seria o arquétipo do pai? Um cara que fosse protetor, um cara que fosse sábio, um cara que fosse orientador. O que a gente vive hoje? Muitas famílias sem a presença paterna, muita separação. A mãe, né? A questão da sensibilidade, do cuidado, né? O que a gente vive hoje? Também uma vivência até contrária a isso, né? Falas contrárias a esses ideais. O filho, uma pessoa que respeitasse os pais, que obedecesse mais. O que a gente vive hoje? Uma polaridade também inversa a esse arquétipo, né? Então a gente vê muita liberdade, muita libertinagem, né? Por exemplo, a vida. A vida é essa ideia de você superar coisas. O que é que a gente vive hoje é a busca por uma zona de conforto, né? A liberdade financeira, a paz completa. Então não vou me relacionar com ninguém porque eu quero ter uma paz completa. E isso faz com que a gente, ficar vendo Reels assim, ficar rolando Reels assim, e você não ter mais a consciência, né, de você e do todo, a perda da empatia. Então a gente vive numa era com várias perdas de valores, de vários arquétipos, e é por isso que muitas pessoas sofrem, principalmente existencialmente, principalmente não sabem o que querem, não sabem o que são, não tem uma autoconsciência importante. Então, assim, meus estudos hoje em dia estão muito em volta disso, dessa ideia de arquétipos, porque é o que eu noto que a gente está sofrendo, né? E eu estou não eliminando meus outros conhecimentos, mas complementando com Jung, por exemplo, que é um psicólogo que fala da psicologia analítica. Então, é só uma reflexão para a gente refletir que a gente está se afastando, né? Então, por exemplo, o arquétipo de uma relação é ter respeito, diálogo, né? O que a gente vive hoje? O contrário disso, uma era que as pessoas não estão tendo o diálogo de qualidade, não estão conseguindo se compreender. Uma pessoa fala A, outra pessoa fala B, e aí vira um caos, tá certo? Então, para a gente refletir um pouco nisso, nesses arquétipos, exemplo, numa casa, o padrão de uma porta é o que? 80 por 2,10. Claro que existem variações, mas esse é o padrão. Se fosse uma porta de 4x4, por exemplo, seria meio estranho, né? Então, a nossa mente, ela busca uma certa simetria, um certo padrão, um certo ideal, né? E o que a gente vive hoje? A perda desses ideais, e é por isso que há muito sofrimento psicológico, tá certo? Que a gente possa refletir sobre isso. É um tema para mim muito importante, espero que para você também. Valeu!